Hoje, no Imprensa Livre, estamos recebendo o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, General Richard Nunes. Muito bem-vindo, muito obrigado pela honra da sua presença. Muito obrigado, a honra é minha. Bom, vamos evidentemente falar fazer um balanço desse ano da intervenção, como é que está a situação. Nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, que somos do Rio, amamos a cidade, a gente viu o caos que se encontrava antes, né, até o Carnaval, que foi aquela situação chocante, né? Uma curiosidade, por exemplo, eu moro no Leblon e aquele vídeo do supermercado invadido que estava no WhatsApp, todo mundo era um Pão de Açúcar em frente à minha casa. Então eu vi acontecer e estava todo mundo muito assustado mesmo com o que estava acontecendo em todos os cantos da cidade. E a gente, eu acho que evidentemente todo mundo que mora aqui no Rio já sentiu evolução, mas a gente precisa conversar sobre isso, entender em que ritmo que está andando, que medidas estão sendo tomadas, o que a gente pode imaginar de perspectiva de futuro. Então, para a gente abrir, que balanço o senhor faria no momento da situação da segurança no Rio de Janeiro? Eu acredito que nós revertemos uma tendência, né, de uma escalada de criminalidade muito preocupante no início do ano. Isso já pode se caracterizar após 8 meses, né, da decretação da intervenção e menos tempo de ação efetiva, porque a gente começa a contar as ações efetivamente trabalhadas, integradas dentro do escopo da intervenção no início de abril, né? Mas nesse período de tempo nós já podemos caracterizar claramente uma reversão de tendência. A situação caminhava para um descontrole e talvez hoje nós estivéssemos aqui conversando sobre um total descalabro do quadro de segurança. A reversão de tendência é um fato, os números estão aí indicando a reversão dos indicadores de quase todas as modalidades criminosas e um trabalho que foi muito mais estruturante, muito mais voltado para o fortalecimento das instituições que têm sobre si a responsabilidade da segurança, que propriamente ações de curto prazo, midiáticas, que pudessem dar um resultado talvez até mais rápido, mas que depois não iam ser sustentáveis. A nossa preocupação é que essa nossa ação da intervenção federal seja sustentável, algo que possa permanecer a despeito do término do processo de intervenção propriamente dito. Esse é um ponto importante, porque nós estamos num ano eleitoral, onde tudo é muito politizado e a questão de segurança pública, evidentemente, não só é politizada, em certo sentido, até pouco, né? Agora, parece que os políticos resolveram entender que a segurança pública é uma prioridade para a população, né? Tem até uma frase que se fala que é a violência é a nova inflação, né? Antigamente o povo se falava muito, agora é a segurança. Então, o que a gente percebe é que muitos políticos e candidatos sempre tiveram muito cuidado ou medo de falar de segurança pública fora dos clichês, porque evidentemente algumas medidas duras têm que ser tomadas, algumas mudanças estruturais têm que ser feitas, e num ano de eleição é mais difícil ainda. Então, o senhor contou com o apoio das autoridades federais? Como é que se conseguiu chegar a esses resultados, mesmo num ano tão conflagrado politicamente, em clima eleitoral e com a questão especificamente da segurança pública tão politizada? Eu acredito que a intervenção ela conta com duas limitadores muito marcantes. O primeiro é o início do processo. Nós já entramos numa intervenção em caráter parcial, limitada à área da segurança pública, ou seja, uma interpretação um pouco mais restrita do artigo da intervenção federal constante da nossa Constituição. Então, esse é um primeiro grande limitador, a própria limitação do decreto de intervenção à área da segurança pública, em um Estado da Federação que já se encontrava sob regime de recuperação fiscal desde setembro do ano passado. Então, esse é o quadro. Um governo federal muito desgastado, com baixíssimo índice de popularidade, de credibilidade. O menor da história, já medido. Então, nós entramos nesse cenário. E um Estado, como nós já havíamos dito, sob regime de recuperação fiscal, com suas finanças combalidas, polícia, com os funcionários e a polícia em particular, com salários atrasados, com uma série de pendências, desestruturada, desmotivada, desequipada. Então, esse era o cenário encontrado. O primeiro limitador já foi essa estrutura que nós tivemos que encaixar a intervenção federal. O segundo limitador é a própria eleição geral, agora no mês de outubro, em que muito daquilo que nós fazíamos poderia sinalizar uma determinada preferência ou fortalecer ou enfraquecer determinadas candidaturas. Então, nós também sabíamos que esse jogo se fazia presente e muitas das críticas que foram dirigidas a nós, da intervenção, na realidade, era para preparar um terreno para o jogo eleitoral. Não tinha muito a ver conosco diretamente, mas sim, indiretamente, nos afetava. Então, dentro de todo esse cenário, o que nós conseguimos foi extraordinário, porque nós conseguimos nos isolar disso,
Nós não associamos a nossa imagem a de mais ninguém, fizemos o nosso trabalho com muita independência, apresentamos um plano estratégico que foi concebido por nós num processo que também não seria o normal, porque para nós militares, nós somos planejadores natos, então nós culminamos um planejamento com uma norma, com uma missão a ser cumprida. Fizemos o contrário, nós recebemos uma missão, sem termos nos preparado para ela. E aí iniciamos rapidamente o processo de planejamento necessário para cumprir aquilo que estava previsto ali. E isso colocamos em andamento com ações pensadas, com objetivos de médio e longo prazo, fortalecendo as instituições, e aí começaram a haver adesões, a meu ver, importantes daqueles atores que perceberam que tem que ser desse jeito. Então tivemos sim apoios, acredito que com maior ou menor intensidade, em função da demanda específica. Quando precisamos trabalhar em cima da questão, por exemplo, de regulamentação de certas tarefas, como o próprio Fundo de Segurança Pública, foi importante o apoio da Casa Civil, o apoio da Secretaria de Fazenda do Estado, que trabalharam conosco para isso aí. Tivemos um entendimento muito bom das corporações, isso é bom que se diga, a Polícia Militar e a Polícia Civil entenderam o nosso propósito, compraram a ideia e mergulharam com a gente de cabeça nesse projeto, por isso estão colhendo os frutos, né? Isso é nítido. E tivemos de parte da sociedade, de determinados órgãos e agências, a percepção de que era importante nos apoiar nessas iniciativas. Então, hoje o cenário é bem melhor do que encontramos, né? Hoje as adesões estão até mais fáceis, porque os resultados estão aí e nada como trabalhar em cima de bons resultados, né? E é assim que a gente está imaginando. Acreditamos que, acabado esse processo eleitoral, essas restrições também, de certa forma, vão se amenizar muito e a gente vai poder ter aí um período final de intervenção para deixar um legado muito consistente para o Rio de Janeiro. É interessante a gente falar desse ponto, porque mesmo os políticos que se dizem simpáticos à intervenção, eu vi muito pouca gente ser contra a intervenção, mas é sempre um apoio dizendo o seguinte, claro que precisava ser feito alguma coisa, mas não desse jeito. Sempre tem uma coisa meio, precisava fazer, mas não foi bem implementado, se eu fizesse faria diferente. Mesmo de quem apoia, eu vejo um apoio ou envergonhado ou com apoio mas. Então, qual é o quanto há de justiça ou de injustiça nesse tipo de abordagem quando se fala sobre a intervenção, onde a adesão é sempre, mas não devia ser bem assim, houve problemas de implementação, ou da legislação, ou tem gente que diz que, e aí nós vamos ter tempo para explorar os dois lados, tem o lado que vai falar de respeito a direitos humanos, tem o outro lado que diz que, pelo contrário, as tropas e quem trabalha com a intervenção está de mãos amarradas, que deveria ter uma legislação também preparada para permitir um trabalho mais efetivo. Então, vamos trabalhar os dois lados que a gente usa. Vamos começar por esse lado dos apoiadores, vamos dizer, dos que acreditam que tem que haver uma ação efetiva e não são contra a intervenção, mas quando apoiam dizem, olha, a gente apoia, mas não deveria ter sido desse jeito, há problemas de implementação, deveria ter tido um planejamento melhor, as autoridades não tinham a autonomia que precisavam, os recursos que precisavam. O quanto há de verdade nisso? Eu acho que a sua leitura, para mim, é perfeita, exatamente a nossa percepção. Nós tivemos, por parte daqueles que genericamente apoiam, mas que estabelecem algum tipo de restrição, a meu ver, é o seguinte, uma expectativa que não foi correspondida na plenitude. Porque muitos daqueles que imaginavam que a intervenção era a melhor solução, imaginavam que nós faríamos mais do mesmo, com uma massiva aplicação de tropas, diante do caos urbano que a gente estava vivendo, essa questão da violência, e que nós faríamos uma massificação do emprego de tropas militares para reduzir a criminalidade. E nós tínhamos perfeito entendimento que essa não era a melhor solução. A nossa solução é fortalecer as instituições que têm que dar resposta a isso de maneira permanente. Nós temos aqui uma presença transitória. Então, nós não nos propusemos a fazer mais do mesmo, nós propusemos a fazer algo diferente. E houve, a meu ver, também um certo erro de avaliação de certas pessoas que não entenderam onde nós iríamos chegar, por questão de imediatismo. Aí começaram a colocar determinado tipo de questionamento, de determinado tipo de crítica, poderia ser melhor, sem entender sequer onde a gente ia chegar. E agora talvez estejam arrependidos de não terem percebido antes, porque eu acredito que quem tivesse feito a aposta correta no início do processo, hoje estaria muito mais confortável para tratar do tema da intervenção.
nessa questão, as críticas que nos eram dirigidas por imperfeições da intervenção estavam dirigidas aos atores errados, porque não dependia de nós. A adoção do modelo de intervenção parcial somente na área de segurança pública, num Estado sob regime de recuperação fiscal que nos restringe completamente em termos de aplicação de recursos financeiros. Essa decisão foi tomada no nível político. A intervenção federal ela acabou ganhando um rótulo militar porque éramos nós que estávamos prontos para atuar. Foi escolhido um interventor militar, o general Braga Neto, que é o comandante militar do leste também. O secretário de Estado de Segurança, no meu caso, também um militar da ativa do Exército. Então, nós absorvemos uma responsabilidade muito grande e tivemos que dar a resposta com os meios que dispunhamos. Então, cobrar de nós outras soluções naquele momento é não entender o quadro como um todo. Nós não dispunhamos de outros meios, eram aqueles que estavam ali. E nós investimos, então, em algo que é intangível, que foi, no meu caso, trabalhar fortemente a questão da liderança e da motivação. Foi o meu trabalho inicial. Eu passei, o meu período inicial de secretariado foi praticamente pregação. Era trazer para junto, dizer que estávamos juntos, que iam trabalhar para o fortalecimento deles. Mas um fortalecimento bem entendido, um fortalecimento institucional, fazendo dessas corporações instituições de Estado, que não se submetessem a esse jogo político partidário que, infelizmente, tem prejudicado as políticas de segurança no país inteiro. Não é um problema do Rio de Janeiro. O Brasil perdeu, ou está perdendo a guerra contra a criminalidade. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é talvez o mais visível. O mais simbólico, né? Até por causa da nossa história. Aqui foi a capital do país. Aqui o Rio de Janeiro sempre esteve associado, de certa maneira, culturalmente, à questão da violência. Existe uma produção cultural acerca da violência que é própria do Rio de Janeiro, desde o período colonial, ali quando começa a própria vinda da família real, o primeiro reinado, a gente tem toda uma literatura, tem toda uma produção cultural mostrando como que o Rio de Janeiro convive com esse tipo de fenômeno, né? Então, o Rio de Janeiro realmente é simbólico. Agora, nós encontramos uma situação no Rio de Janeiro que não é peculiar ao Rio de Janeiro apenas, ela se encontra em outros estados. Fortalecer as instituições policiais, isolando-as do jogo político partidário, para mim é uma urgência que tem que ser atacada em todos os estados da federação. E nós nos propusemos a isso e tivemos força política e moral para implementar isso. Então, hoje é incomparável a situação que se encontra as duas polícias com aquela que nós encontramos em fevereiro. E isso só agora começa a ser percebido, porque isso não é tão facilmente perceptível por um observador externo. A outra crítica, já me antecipando, que é a crítica daqueles setores mais ativistas, né? Porque eu também faço uma distinção em relação a isso. Os direitos humanos são questão nossa. Ninguém mais defende os direitos humanos, ou deveria defender, que os próprios órgãos de segurança pública. É para isso que existe. Para isso que existe. É a defesa da vida. As Forças Armadas nem se fala. Se hoje o Brasil desfruta de um clima de democracia e liberdade, nós não podemos esquecer que nós lutamos por isso na Segunda Guerra Mundial. Nós lutamos contra ideologias totalitárias na Segunda Guerra Mundial. Estava lá em Monte Castelo. Em Monte Castelo, e continuamos a lutar contra ideologias totalitárias em outros momentos da história do país. Nós sempre fomos uma barreira, nós militares, contra a implantação de totalitarismo, seja de esquerda ou de direita, no nosso país, né? Então, lutamos por isso. Então, a nossa agenda é a agenda dos direitos humanos. O que nós fazemos nas missões de paz mundo afora, né? O que nós fazemos em todos esses países onde o Brasil é tão bem-vindo como um garante da defesa dos direitos humanos? É isso aí. Então, não há incompatibilidade. O problema é o ativista. O ativista é aquele que levanta uma bandeira e, muitas vezes, ataca mais o direito de outrem do que defende o seu. Perfeito. Então, nós temos que ter esse entendimento. Aí imaginava-se uma militarização da segurança pública, uma militarização da intervenção, nunca desejada por nós. O que nós queríamos é que outros atores viessem, mas com aquela estrutura que foi montada, quem que viria? Quem poderia vir? Mas nós não fizemos isso também, nós tivemos esse cuidado. E o que nós demos foi mais capacidade operacional para as polícias. Hoje elas estão melhor treinadas, melhor equipadas, ainda não é o desejável, vai melhorar mais ainda, mas, de qualquer maneira, houve uma capacidade de retomada do controle da situação. Aquela criminalidade que estava agindo livremente começou a ser coibida. É que a gente levanta esses pontos dos ativistas até para dar oportunidade da resposta. Né? Essa coisa de que estão invadindo casas sem critério, que estão fichando o morador. Esses pontos específicos, o que tem de verdade nisso? Como é que isso é? Como é que é o treinamento? Quer dizer, o que tem ou não de semente de verdade nessas críticas? Muito pouca verdade. Ontem mesmo tivemos uma reunião bastante
produtiva lá comigo na Secretaria, com a Defensoria Pública Geral do Estado e com o Ministério Público, com todo o segmento que lida com direitos humanos. Defensoria Pública da União também estava presente, né? Estávamos todos ali, tratando de um determinado relatório que foi divulgado na mídia internacional, antes de ser discutido conosco. Um relatório que apresenta relatos colhidos em certas comunidades, sem que a gente possa perceber realmente a verossimilhança. Alguns fatos eu acredito que possam ter ocorrido. A gente sabe que isso aí ocorre, não é um privilégio aqui do Rio de Janeiro, nem do Brasil. O exercício da força, o exercício da autoridade policial está sempre no limite de que possa ocorrer algum tipo de desvio de conduta. Isso acontece. E aí tem que ser coibido veementemente. Cabe ao gestor da segurança, o gestor dessa área, ser enfático no estabelecimento de normas e procedimentos e cobrar isso. E temos feito isso. Esse é um ponto importante, só, perdão, mas eu entrevistei aqui esses dias uma brasileira naturalizada, mas ela é cubana de nascimento, e ela contando, por exemplo, que em Cuba você não tem nenhuma proteção se o policial entra na sua casa, pega você, te leva, tortura, joga no fundo de uma cadeia, de uma cela, ou a pessoa simplesmente desaparece, ou então fica uma semana presa e volta tão traumatizada que não consegue nem falar da experiência, nunca mais abre a boca sobre qualquer assunto, enfim. Então, o que as pessoas, eu acho que têm uma certa dificuldade de entender, e foi muito bem colocado agora, é que vai existir, ou pode existir, no ato do combate à criminalidade, um excesso aqui, outro ali, e o que faz a diferença é a preocupação e o cuidado para evitar que isso aconteça, e o que fazer quando um abuso, né, eventualmente ocorra, que não é do desejo de ninguém, que não é da orientação, né, mas que esse abuso seja identificado, o autor devidamente investigado e responsabilizado. E que não se macule a instituição como um todo, até porque as instituições policiais também têm instrumentos, mecanismos de autocorreção que eu gostaria que houvesse em outras instituições. Hoje estamos falando num dia em que nós tivemos a prisão de 2 delegados de polícia, inclusive um delegado titular, por abuso de poder, por extorsão. Eles estão presos por uma ação que iniciou na própria polícia, na corregedoria da polícia. Nós trabalhamos fortemente para que as corregedorias que nós dispomos no aparato de segurança pública possam trabalhar muito melhor. Então, o que nós fizemos em relação a isso? Isso é importante dizer, que o ativista normalmente levanta a bandeira, mas de concreto não faz absolutamente nada. E nós que somos criticados é que fazemos tanta coisa. Nós pegamos um sistema de corregedoria que funciona com corregedorias individuais, uma da Polícia Civil, outra na Polícia Militar, e a do Bombeiro, que também se vincula, nesse caso, à Secretaria de Segurança. Só a corregedoria, por questões até históricas. E temos uma corregedoria geral unificada no âmbito da Secretaria que funcionaria como uma segunda instância, como um órgão coordenador. Muito bem, o sistema existia, mas funcionava mal. O que nós fizemos? Se é um sistema, vamos sistematizar as ações. As ações têm que estar coordenadas, integradas, sincronizadas. Não é possível um estar fazendo uma coisa em um prazo diferente de outro, não haver a percepção que a determinada falta deve ser investigada por uma corregedoria, outra de um outro nível tem que ser por outra, ou seja, sistematizamos isso. Isso hoje é um sistema correcional. Padronizamos o procedimento. Os prazos têm que ser similares, o tipo de investigação tem que ser similar, não é possível que cada corregedoria tivesse vida própria, decidindo como fazer. Padronizamos. E o melhor, nós partimos para um processo de mensurar a produtividade da corregedoria. Que resultados estão vindo daí? Que tipo de evolução houve? Comparativamente com outros períodos, como tem sido feito? E nós estabelecemos um mecanismo de prestação de contas, de compliance internamente, que começou a funcionar mais recentemente. E os resultados estão aí. Nesta semana, nós tivemos, na terça-feira, uma atuação forte da Corregedoria de Polícia Militar no Sul Fluminense, com vários policiais militares que desviaram-se de conduta presos. E hoje a Polícia Civil, 2 dias depois, faz o mesmo. Isso é resultado, isso não é retórica, conversa fiada. Isso é ação. E isso nós estamos fazendo, né? Isso não é ativismo, isso aí é ação, é algo concreto. Então, estamos fazendo, e eu acredito isso. As agendas têm que deixar de ser ideologizadas e entender o seguinte: a agenda da segurança pública é uma agenda de direitos humanos.
Há uma série de iniciativas na Secretaria sendo implementadas. Criamos uma delegacia específica para tratar de crimes que combatam o racismo e a intolerância religiosa, a DECRAD. Implantamos um aplicativo extraordinário para a defesa de minorias, que é o Valor a Segue. Ali todas essas minorias que são normalmente mais fragilizadas, né, nesse jogo da criminalidade têm um tratamento diferenciado. A instrução normativa que acabamos de adotar agora no início de outubro, regulando as ações policiais nas áreas mais sensíveis, nas comunidades, acaba de ser publicada. Então, fizemos tanta coisa. Eu acho que a sinalização é muito clara, as instituições são boas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem 210 anos de existência, a militar tem um ano mesmo, 209. Quantos serviços essas instituições já prestaram à nossa sociedade? Enormes. Agora, o desvio de conduta de uns e outros não pode macular uma história tão rica quanto essa. Né? Mas inegavelmente o Rio de Janeiro tem sido, nas últimas décadas, uma referência de desmando em relação à segurança pública. Quem mora aqui não tem essa sensação de segurança que se vê em outras grandes capitais do mundo. O Rio de Janeiro sendo uma capital do mundo, aberta ao turismo e muito visível, mas a gente sabe que nós não temos sido referência. Algum dia a gente vai poder chegar ao ponto de ser referência, nem que seja pelo menos para o Brasil, e outros estados, outras capitais vão poder olhar para o Rio de Janeiro e falar: o Rio de Janeiro está fazendo algo na direção correta, que nós podemos até, de certa forma, nos inspirarmos e aprendermos com a experiência? Eu vejo isso desde já. Desde já. É uma questão também, agora nós temos que quebrar determinados paradigmas que foram consolidados aí de imagem de instituição, nós temos trabalhado para isso também, conversado muito com eles têm que fazer esse trabalho também de uma promoção de imagem mais adequada, e vejo que caminhamos nessa direção já, porque eu acredito no seguinte: a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem qualidade técnica, investigadores do mais alto gabarito, gente muito competente. O que falta muitas vezes é realmente a sistematizar. Não adianta eu ter um recurso humano altamente valorizado se não proporciono a ele o recurso material necessário para ele produzir bem. Não adianta eu ter, muitas vezes, um material e o recurso humano, mas não ter um fluxo financeiro suficiente para que aquele sistema continue funcionando. Então, nós precisamos ter regularidade. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, num fluxo permanente de ingresso que permita essa máquina funcionar bem. Porque gente boa tem aqui, muita qualidade. Muito do que se faz no Rio de Janeiro é padrão de referência para outros estados. Isso foi se perdendo porque a nossa própria autoestima foi decaindo, com tanta corrupção, né? Mas não é corrupção só na polícia, que eu digo, se fala muito da polícia. Nós temos aqui... Quem está preso hoje aqui? Sim. Nós temos ex-governador preso, ex-presidente da Assembleia preso. O Tribunal de Contas do Estado só sobrou uma conselheiro, o resto todo mundo preso. Uma série de autoridades, de empresários, de gente importante preso, sem falar no país, né? Mas voltando aqui para o Rio de Janeiro. Então, a polícia faz parte de todo esse sistema. O Rio de Janeiro, para voltar a ter realmente uma proeminência e voltar a ser exemplo para outros estados, não é só na esfera policial, é em todos os setores. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é extraordinária. Isso eu falo de cadeira. Eu comandei uma força de pacificação na Maré, passei 2 meses e meio dentro de uma comunidade como aquela ali, lidando diretamente com a criminalidade. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem valor, tem profissionais do mais alto nível de coragem principalmente, nem sempre até de capacitação, que estava faltando, nós estamos recuperando. Mas gente muito dedicada, gente que sacrifica a vida diariamente por nós. Então, falando em relação à imagem, a maior bilheteria, o filme talvez mais importante da história do cinema brasileiro, em todos os sentidos, o Tropa de Elite, ele não foi exatamente simpático à imagem da Polícia Militar, que eu estava falando agora. Né? Como entretenimento, como filme, evidentemente, todo mundo gosta, divertido, é bacana, mas ele tem uma agenda que não vende para as pessoas vamos dizer, a melhor imagem do corpo da polícia, especificamente da Polícia Militar, que é colocada até num confronto direto em termos de imagem com o BOP, enfim, né, como se fosse como é que é? O faca na caveira, nada na carteira, enfim, aquela coisa, não vai subir, enfim. Como é que, então, o ideário popular lida com a Polícia Militar e o quanto que há de justiça nas críticas ou não, partindo do princípio dessa imagem, inclusive, vendida pelo filme Tropa de Elite? Isso é importante trabalhar esse tema aqui, porque ele é um dos pontos focais da orientação que recebi e da maneira como tenho trabalhado na Secretaria. O artigo 144 da Constituição, ele prevê
que nós temos dois tipos de polícia, né? Duas abordagens policiais em cada estado. A polícia civil, judiciária, investigativa, produzindo provas, elementos comprobatórios para que se leve à prisão os criminosos. E uma polícia ostensiva, militar, né, que trabalha para dissuadir essa prática de crime. Então, essa polícia militar, para ela é muito mais relevante esse culto à imagem, pela própria característica da ostensividade, que para outras instituições. Então, é necessário que se trabalhe efetivamente sobre o que é a polícia como um todo e não como determinados setores. A Polícia Militar do Rio sofreu muito esse impacto, porque ela foi, de certa forma, entre aspas, desmilitarizada com o processo das UPP, das Unidades de Polícia Pacificadora. As Unidades de Polícia Pacificadora, que surgiram como um projeto muito bem desenhado no início, na medida em que ele foi se expandindo de maneira indiscriminada, acabou transformando-se em uma outra polícia. E aquela polícia que é a regular, aquela polícia convencional, normal, que tem que ser a essência da polícia, foi sendo desgastada por esse lado, até porque não recebeu nada de novo. Todo o ingresso de recursos nos últimos 10 anos aportados à Polícia Militar foram para as unidades de Polícia Pacificadora. A Polícia Militar de 209 anos, aquela que foi criada lá após a chegada da família real ao Brasil, essa polícia militar foi sendo colocada de escanteio, para o lado. E o BOP não é representativo da PM como um todo. O BOP é uma unidade de elite, é uma unidade especial. Só tem um. Só tem um. Tem 40 batalhões de polícia militar regulares e você tem um BOP. E é assim em qualquer lugar. O Exército Brasileiro também tem um batalhão de forças especiais e um batalhão de ação de comando, que são as duas unidades que compõem ali o Comando de Operações Especiais. Todo o resto são unidades regulares. Batalhões de infantaria, grupos de artilharia, regimento de cavalaria, assim por diante. São unidades convencionais. A essência da PM tem que ser uma unidade convencional, o batalhão de polícia militar com a sua estrutura regular. Essa é a polícia militar que está em todas as áreas, em todos os lugares. Essa faz o trabalho do dia a dia, é essa que está ali na esquina, que está patrulhando, que está fazendo prestando um serviço mais evidente para todos nós. Ela foi deixada de lado, de certa maneira, nós estamos resgatando isso. E foi paradigmático colocar no comando-geral da corporação um policial que tem esse perfeito entendimento, o Coronel Laviano, porque ele é um caveira, comandou o BOP, mas ele também foi o coordenador de polícia pacificadora. Então ele conjuga esse tipo de visão, de talentos, ele consegue transitar muito bem de uma área a outra da polícia e recebeu de mim orientação, e que para ele foi música para os ouvidos, exatamente disso, de resgatar a polícia como um todo, a autoestima do policial militar como um todo, e de promover essa imagem da grande massa da corporação. E eu tenho visto resultados diariamente dessa ação dele. Porque é uma intervenção que não tem um ano, né? São não meses. Tem, e os resultados já são perceptíveis, em termos de comportamento, de postura. Hoje eu entro num batalhão da PM, como eu vou regularmente, já visitei vários, encontro algo muito diferente do que eu encontrava em março, não dá para comparar. Já na entrada do quartel, a gente já percebe a diferença, a postura, a exteriorização de atitudes, né? Porque disso vive uma corporação militar. Se o militar não exterioriza uma atitude, se ele não tem um uniforme muito bem trajado, se ele não se dirige às pessoas de uma maneira correta, a autoridade dele se esvai. Um policial mal fardado, cheio de gírias, né? De gestos inconvenientes, isso aí não impõe respeito a ninguém. Então isso é um trabalho lento, mas que, a meu ver, já produziu alguns resultados, para mim até superando as minhas expectativas, eu acredito nisso. Então a questão de imagem vem por aí. A Polícia Civil, a imagem da Polícia Civil está muito relacionada ao seu resultado, à elucidação de crimes, à demonstração da sua competência investigativa. Então também é esse o nosso propósito, só que para isso a gente realmente precisa aportar recursos ali, e foi a prioridade que nós elegemos aí para colocar recursos na Polícia Civil. É interessante o senhor ter citado o caso das UPPs, porque nós discutimos muito política aqui nesse programa, e a UPP é, evidentemente, a transformação de uma política de segurança pública numa bandeira político-eleitoral, até muito associada a um ex-governador que está na cadeia, né? Por ironia do destino. Como é que é a sua avaliação do que foi a experiência das UPPs? É crítica e, por isso, tomamos atitude. Eu não acredito que fora do escopo de uma intervenção federal se fizesse algo nesse sentido, sendo muito honesto, muito sincero, a gente sabe disso. Nós tivemos a força política para poder intervir nesse processo e fazer as correções de rumo necessárias.
E eu penso que aquela ideia original das UPP, ela tem algo de válido ali, né? Em comunidades mais restritas em termos de população, de área geográfica, é possível imaginar aquela proximidade entre a polícia e os moradores, criando um mecanismo de confiança em que se possa dar prioridade às ações sociais do que propriamente ao patrulhamento, às ações policiais Sim, clássicas. Força. Força. Isso, à medida que elas foram se expandindo e começaram a ser um ativo eleitoral, isso é fato, começamos a instalar unidade de polícia pacificadora em áreas que não tinham a menor possibilidade de que isso pudesse dar certo. E aí o descrédito veio como um todo. Imaginar uma UPP na Cidade de Deus, imaginar o UPP na Vila Kennedy, né? É complicadíssimo, né? E, então isso acabou, de certa forma, desacreditando Vila Kennedy todo o processo. estava conflagrada ontem, né? São áreas, como é que vai imaginar que ali vai se estabelecer um mecanismo de policiamento dessa natureza, né, ainda com tanto armamento, com a quantidade tão grande de criminosos ali ostensivamente se comportando, né, daquela maneira? Então é muito difícil. A gente então partiu para uma solução que eu acredito que é a mais sábia. Né? E no caso das UPPs tem aquela mais midiática de todas, que foi a do Alemão, né? Depois, quando... Como é que é a sua visão também desse tipo de ação, quando tem uma, vamos chamar de invasão de uma comunidade, do jeito que foi feita aquela do Alemão? Qual é a sua visão sobre também esse tipo de abordagem? Eu acho que ali era uma questão de retomada de um território que estava realmente entregue, né? Mas ela só dá certo se tiver uma abordagem integrada de todos os órgãos de Estado que tem que atuar ali dentro, para que se retome na íntegra um ambiente ali de civilidade, né? Tem seu efeito, mas se não tem sustentabilidade não adianta nada. A ação da polícia, nesse caso, ela é necessária para poder criar as condições de estabilização, mas se não vier a reboque e tudo mais, não adianta, que não vai resolver. Então, o nosso entendimento é que as unidades de polícia pacificadora precisavam realmente ser totalmente rearticuladas, é isso que nós estamos fazendo, mas nós tínhamos um tempo curto. Então, o que nós resolvemos fazer foi o seguinte: 50% delas vão ser reestruturadas até o final do ano. No futuro, caberá ao governo que se instalar no Rio de Janeiro dar prosseguimento a essa ação e verificar o que é possível ainda avançar. No nosso entendimento, o que nós estamos desenhando é o possível. Nós, então, vamos aí trabalhar até o final do ano para atingir os 50%. Estamos falando de 38 PP, 50% são 19. Né? Já fizemos meia dúzia. Estamos na sexta agora, que é a São Carlos. Então, Vila Kennedy e Batã, na Zona Oeste, eram as únicas da Zona Oeste. Né? Por que instalar uma UPP na Zona Oeste? Né? A gente sabe muito bem a razão, a questão, o apelo, né, que isso traz popular. Não tinha condições. Essas duas aí já são transformadas em companhias do 14º Batalhão, que tem apresentado bons indicadores. Ainda há algum tipo de enfrentamento? Há, como há em qualquer comunidade grande dessas, onde as facções criminosas têm sua presença. Então, mas é incomparavelmente menor hoje o índice de criminalidade daquelas áreas com o que tínhamos no início do ano. Depois já fomos para a Baixada Fluminense, que era a única. Tinha uma UPP só fora do município de Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Mangueirinha, também se transformou numa companhia do 15º Batalhão. Os indicadores da Baixada Fluminense estão todos melhorando muito, porque todos os batalhões da Baixada Fluminense foram beneficiados com essa rearticulação, porque sobra efetivo policial para se reforçar os batalhões. Aí viemos para a Cidade de Deus. Essa era simbólica. E não existe mais a UPP da Cidade de Deus. O que temos hoje é uma companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar de Jacarepaguá. Com a sobra de efetivo, criamos uma companhia para Praça Seca, que era um problema tremendo, que a gente precisava ter um policiamento mais ostensivo ali, uma presença de uma tropa ali da PM capaz de patrulhar melhor aquilo ali. E viemos para o outro lado da serra ali, para Camarista Meyer. Rearticulou, reforçamos o 3º Batalhão, que é o batalhão da área. Os indicadores do 3º Batalhão agora de setembro são extraordinários. A queda de roubo de veículo, roubo de rua no Meyer foi espetacular com essa mudança. E agora estamos vindo mais para o centro. São Carlos começou ontem a rearticulação, já estamos tirando aquelas bases hoje, porque o PP acabou se transformando numa obrigação de ocupar determinados contêineres de base no meio da comunidade, forçando o policial a um deslocamento desnecessário, expondo ele a um risco absurdo e a um patrulhamento nenhum, porque aquilo ali sequer caracteriza uma área que
necessite de um patrulhamento regular. Ali é uma área de homicídio, uma área onde essas facções elas conseguem se imiscuir com a comunidade sem ser percebidas, mas não é a prática do crime não é necessariamente lá. Eles saem de lá para praticar crimes em outros lugares. Ali é uma base. É ali que a gente tem que controlar isso, impedir que eles circulem livremente pelo estado do Rio de Janeiro, né? E vamos aproximando, e vamos chegando com outras UPP até o final do ano. Com isso, a gente recupera muito efetivo e quebra uma coisa que, a meu ver, é lamentável para um profissional das armas, como eu, que formado numa instituição que tem por base a hierarquia e a disciplina. A UPP, de certa forma, é uma quebra da hierarquia, porque se coloca, vamos lá para a Cidade de Deus, o 18º Batalhão é comandado por um coronel, o efetivo ali dos seus 400 policiais. Dentro da área dele, que é a responsabilidade dele, é uma área integrada de segurança pública numerada pelo batalhão dele, ali é a ISP 18. Existe um enclave, que era a UPP da Cidade de Deus, comandada por um capitão, com efetivo maior que o dele, 600 e tantos policiais, que não prestava contas a ele, porque está dentro de uma outra estrutura, de uma outra polícia. Isso nunca vai dar certo. Então nós tivemos coragem de mudar, e dentro também de uma razoabilidade. É mesmo para quem não é da área, a gente olha de fora e fala, bom, isso é um erro crasso, né? Quer dizer, a integração, como é que você pode imaginar uma política de segurança pública sem integração? Sem integração. Se você tem órgãos fragmentados... não funciona. Como é que a gente vai imaginar? Inclusive, a ideia com vantagens pecuniárias. Sim. Quer dizer, o policial da UPP ele ganha mais porque ele tem uma gratificação, o outro não tem. Quer dizer, realmente criar uma outra polícia. É uma outra polícia. Então, a gente quer integrar a Polícia Civil com a Militar e não consegue fazer integração nem dentro da própria Polícia Militar. Então, tivemos que fazer isso, mas eu acho que sempre a sabedoria indica. Sabedoria é o conhecimento com bom senso, né? Temperar com bom senso. A gente tem que ter bom senso. Não adianta também sair por aí radicalizando, vamos acabar com tudo uma hora para outra, porque isso cria uma instabilidade e passa uma imagem para a sociedade também de que a gestão pública está totalmente perdida, né? A cada hora mudando. Não, fizemos com critério, avaliando cada passo, escolhendo bem o momento de realizar aquela ação, de maneira integrada, para que o impacto seja o menor possível. Nós fizemos isso com muito pouco impacto. Se isso fosse anunciado da noite para o dia de uma maneira irresponsável, isso incendiava essas comunidades. Essa é uma loucura. Fizemos a coisa de regrada, tudo está sendo feito com muito critério, com muito planejamento. E isso as pessoas só começam a perceber depois de um certo tempo. Então, muitas das críticas que nos vinham é porque queria resultado imediato. E tem um tal de um observatório aí, Observatório da Intervenção. É uma loucura. É um ativismo assim, ideológico ridículo, porque eles conseguiram produzir no dia 16 de abril um relatório de 2 meses, ricamente encadernado, patrocinado com recursos, sabe-se lá de onde, né? Com uma série de entidades ali ligadas, e fizeram um relatório do fracasso da intervenção no dia 16 de abril, porque completava 2 meses. Agora que nós estamos em 16 de outubro, com os números que estão aí, contando com uma avaliação crítica altamente favorável, esse pessoal foi desmascarado. Eles estavam apostando que no fracasso, no quanto pior, melhor. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, a gente está trabalhando com seriedade, não estamos a serviço de ninguém, nós estamos a serviço da sociedade, trabalhando pelo bem do nosso país e do nosso Estado. Então, os resultados têm que vir com tudo no seu tempo. Para a gente colher bons resultados mais à frente, tem que começar de um ponto de estruturação. Os efetivos que nós conseguimos incluir nas polícias, concurso de 2014, hein, que nós conseguimos destravar agora aí, esse pessoal só vai estar pronto em meados do ano que vem. Nós não vamos ver. Eu não vou ter a satisfação de ir à formatura deles. E não é para ir. Porque se fosse para fazer a toque de caixa, como era até o passado recente, para formar PM para UPP em 3 meses, a gente não está aí para isso. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Do lado de quem apoia, também há sempre essa... E aí voltamos àquela parte da relativização do apoio, quando se fala que há problemas com a legislação. Certo. O quanto que a legislação atrapalha o trabalho da polícia e do interventor? Eu normalmente não invisto nessa área, porque eu acho que isso é um dado do problema. Dá para se fazer muita coisa correta com a legislação que nós temos, mesmo ela tendo todo esse nível de garantismo, né, que muito se critica. Nós temos que aperfeiçoar as instituições também. Às vezes não é a questão da lei, é como ela é aplicada. Um exemplo clássico, a audiência de custódia. Porque isso depende um pouco da polícia. Eu evito falar daquilo que não está ao meu alcance como ação, porque isso aí é responsabilidade minha. Eu posso falar aqui agora especulativamente, realmente como cidadão,
Mas como ação de secretário de segurança, isso não foge à minha alçada. Mas a audiência de custódia é um exemplo. É um instrumento garantista. Dificilmente um democrata, dentro de um Estado democrático de direito, consegue argumentar contrariamente a isso, porque há um entendimento que isso é uma garantia que se proporciona à cidadania. Tudo bem, mas o desvirtuamento dela é que é o problema. Não é possível que a polícia realize uma prisão de um criminoso ali em flagrante, né, portando fuzis, como aconteceu aqui recentemente no Rio de Janeiro, ele vai para uma audiência de custódia e o juiz coloca em liberdade. Isso é um absurdo. Sim. Esse juiz tem uma deformação intelectual muito séria, uma corrupção da inteligência, para falar do nosso amigo Flávio Gordon, né? Esse é uma inteligência corrompida. Ele não consegue entender que isso não é questão ideológica, não é questão de injustiça social. Aquele criminoso estava transportando 7 fuzis para o Rio de Janeiro para matar pessoas com aquele armamento, para aumentar a criminalidade, e é posto em liberdade numa audiência de custódia. Isso não tem sentido. E desmoraliza o trabalho do próprio policial. O policial passa a desacreditar. Hoje, por essas distorções, quer dizer, a lei talvez não seja o problema é a aplicação dela. Né? Nós temos hoje fenômenos de um criminoso embarcar na viatura policial para ser conduzido até uma audiência de custódia, que debocha do policial, ameaça o policial. Aí, quando ele senta na frente do juiz, a primeira pergunta, o senhor foi bem tratado pelo policial? Ele vai dizer, muito bem tratado. Isso é ridículo. Né? Nós chegamos a um ponto que isso aí não tem cabimento. Né? E isso é só um exemplo. E há outros. Né? Aquela presunção, muitas vezes, de que dentro de um confronto a culpa é da polícia. Quem provoca o confronto é bandido. A polícia não quer confronto. A maneira como uma parte do jornalismo vende é sempre aquela imagem da polícia como opressora, invasora. Isso é o desvio. Pode ocorrer num determinado episódio? Sim. Lógico. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Né? Lógico que há abusos que têm que ser coibidos em qualquer parte do mundo. Isso não é uma característica do Rio de Janeiro. Aqui o que há é muito mais visibilidade, isso é fato. Aqui o que acontece reverbera de uma maneira... Eu que já vivi em tantos estados... Até porque, inegavelmente, nós temos índices de criminalidade que ninguém está confortável. A gente pode estar tendo melhorias, mas a gente ainda não ainda são temos muito que caminhar. Temos muito. É o que eu digo sempre, eu sou um otimista realista. O meu otimismo é no sentido de que eu percebo uma tendência de melhora. Mas o realismo me mostra que há tanto ainda o que melhorar, que a gente tem que caminhar muito. Mas nesse aspecto aí... É o sujeito de 200 quilos que foi para 180, né? Então, assim, emagreceu, mas tem que melhorar, né? É o viés de baixa. Né? Nós temos um viés de baixa, agora esse viés tem que se concretizar. No caso dessa questão aí que a gente tem que estava abordando, né, da legislação, há aperfeiçoamentos que podem ser feitos. Mas eu não vejo que a simples mudança de um instrumento legislativo seja a solução do problema. Né? Eu me preocupo muito com certas ideias que são propagadas porque eu não percebo nelas realmente um resultado concreto. Depende muito, é muito mais uma mudança cultural, é a maneira de se abordar o problema, é o modo de encarar o problema que pode fazer com que as coisas se alterem. Né? No caso das Forças Armadas, eu via que quando nós viemos atuar, né, no caso meu da Maré, me incomodava muito que determinados procedimentos que fossem adotados em relação a militares viessem para a justiça comum. Se você tem uma justiça militar aí de 200 e tantos anos, exatamente para julgar crimes militares, dizer que aquele crime não é militar, por exemplo, quando eu emprego uma força armada em uma missão atribuída legalmente pelo Estado, isso é uma missão militar. Não, o militar, ele realiza ações militares. Então, aquela força armada que eu comandava, a Força de Pacificação na Maré, aquilo era uma atuação militar. Eu estava ali como general, não estava como delegado de polícia, nem como chefe de uma corporação policial. Eu estava ali como general do Exército, comandando tropas das Forças Armadas. Esse é outro ponto isso importante. Isso aí, para nós, é absurdo. Não tem, para nós, não tem sentido. Vou usar o termo popular que se usa muito também. Uma crítica recorrente o militar não sabe lidar com a população, o militar não deveria estar envolvido em segurança pública. Obviamente, o senhor já ouviu 1 milhão de vezes isso. Como é que o senhor responde? Bom, eu acho que isso é uma bobagem. Nós nos preparamos para as missões que nos são atribuídas. É lógico que a missão principal das Forças Armadas, vamos para o artigo 142, defesa da pátria. Mas também no artigo 142 está lá a defesa dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, garantia da lei e da ordem é uma missão constitucional prevista no artigo 142.
a ênfase do preparo da força é na defesa da pátria, porque é muito mais complexa. A defesa da pátria eu tenho ali artilharia, blindados, helicópteros, toda uma máquina que precisa ser sincronizada, treinada, adestrada, muito mais difícil, né, de realizar. Preparar-se para o combate é preparar-se para o que há de mais complexo. O combate moderno é algo de uma complexidade extraordinária, então você precisa qualificar muito bem. Aqui nesse programa, desculpa interromper, o general Marco Aurélio Costa Vieira foi entrevistado nesse programa e ele chegou a comentar que a guerra do futuro é a guerra urbana. Né? Então, nós nos preparamos para diversos tipos de cenários. A garantia da lei e da ordem, do ponto de vista militar, é simples. Complexo são as relações que se estabelecem, são as repercussões. A verdade é essa. Se a gente quisesse resolver um problema de uma determinada comunidade dessa aí, de um dia para o outro, militarmente, fácil. Resolve fácil. O problema é que não pode ser assim. Exatamente. Nós temos que cumprir todo um corpo de leis, respeito aos direitos de todos nós. Vivemos num Estado democrático de direito com todas as garantias. É muito mais, logicamente, complexo nesse sentido. Agora, militarmente, é simples. Esse tipo de adversário para nós é fichinha. Para a gente encerrar, qual seria o legado que o senhor gostaria de ter da intervenção, olhar ali em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, olhar para trás e falar, bom, esse foi o legado deixado? O que eu acabei de falar, liderança, seriedade, ter semeado um modelo de comportamento de um líder, de um chefe, no caso, que possa ter inspirado, que eu tenha sido capaz, com a minha equipe, de inspirar esse tipo de comportamento, que isso possa prosperar nas corporações, porque se as corporações se apoderarem disso, do seu valor, da necessidade de ter credibilidade para poder implementar as suas ações, eu não tenho dúvida que o futuro será melhor para todos nós. General Richard Nunes, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, uma grande honra recebê-lo no Imprensa Livre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem ligados, mais entrevistas como essa você vai ver até o dia 26 de outubro, e para você tomar a melhor decisão e a gente caminhar para um país mais livre, mais seguro e melhor. Obrigado a todos, até a próxima.